Oi, pessoal! Hoje então vamos falar sobre procuração. Muito bem, a procuração, pessoal, é um instrumento de mandato, tá? Através dele, a parte outorga poderes para que tu possas falar em nome dela no processo. É importante sempre haver a representação de um advogado. Nós temos exceção lá no JEC, causas abaixo de 20 salários mínimos, não é necessário o advogado, mas na maior parte das vezes a gente precisa de um advogado para litigar. Tanto judicialmente quanto extrajudicialmente também, como no caso do divórcio extrajudicial, como no caso do inventário extrajudicial, faz-se necessário a presença de um profissional do direito, um advogado, tá? Então vamos falar sobre procuração. Em primeiro lugar, pessoal, existem aquelas procurações até em livraria, né? Tu chega lá, compra a procuração e pronto. Não, né? A gente é advogado, a gente tem que saber fazer uma procuração, tem que entender o porquê dos termos que são colocados ali, o que significam as coisas e quais são os limites que este poder que a parte te dá atinge. Então vamos falar em primeiro lugar de forma prática. A procuração, então, tem lá o papel timbrado, teu papel do escritório, que é bacana fazer. Claro, tu pode fazer o timbre lá na internet e tal, mas um papel arrumadinho, coloca lá, procuração. Outorgante. Bom, outorgante é quem está te conferindo os poderes. Então, no outorgante, tu vais colocar exatamente o que a gente coloca lá na qualificação, lá na petição inicial, lembra? A gente já fez um vídeo sobre petição inicial. Então, fulano, nome completo, nacionalidade, estado civil, profissão. Então, João, brasileiro, casado, comerciante, residente domiciliado na rua tal, número tal. Lembra que é na rua, não é a rua com crase, é na rua tal, número tal. Pelotas, RS, inscrito no CPF sob o número tal, portador do RG, número tal, e e-mail, endereço eletrônico tal, que agora é lá na petição inicial, no 319, eles colocam que é necessário trazer também na petição inicial, o 319 do CPC, né? Trazer o endereço eletrônico das partes. Muito bem. Outorgante. Outorgado são vocês, né? É o advogado. Pode ter mais de um outorgado? Pode. Se tu trabalha no escritório, tem mais de uma pessoa, vai qualificar todo mundo. Então, fulano, brasileiro, advogado, inscrito na OAB RS sobre o número tal, não precisa colocar o teu RG, teu CPF, basta ter o número da OAB. Inscrito na OAB sobre o número tal, com o escritório profissional na rua tal, número tal e endereço eletrônico, tá? Se for mais de um advogado, qualifica todo mundo e todos com escritório profissional na rua tal, número tal e endereço eletrônico, ok? O outorgante, aquele que tá te passando, eu posso, se é mais de um, por exemplo, tá? Então, mais de uma pessoa, vamos dizer que o casal está te dando poderes para fazer o divórcio, certo? Tu pode fazer uma procuração para cada um, ou tu pode fazer na mesma procuração. Então, em vez de outorgante, coloca outorgantes, coloca ponto e vírgula e coloca os dois ali. Não tem problema, pode ter mais de um outorgante e mais de um outorgado. Aí tem um negócio bacana que eu costumo fazer desde que comecei a advogar, gente, porque a gente tem que primar pela transparência. Essa é a primeira coisa que me vem na cabeça quando a gente fala em procuração. Eu acho que a gente tem que ser o mais claro possível, porque às vezes tem pessoas que não entendem exatamente, ficam com medo. Ah, o que é que procuração vai vender minhas coisas, não sei o que. Tem uma ideia, às vezes, errada do que é um instrumento de mandato, o que é uma procuração, né? Que poderes que ele vai te conferir. Então, eu acho bacana, depois de qualificar outorgante, outorgado, tu colocar uma cláusula ali, fim especial. No fim especial, tu vai dizer exatamente o objeto daquele teu contrato de honorários. Lembra que a gente falou de contrato de honorários?
o objeto do contrato de honorários. Então, ajuizar a ação contra fulano ou representar o outorgante na ação ajuizada contra ele por Beltrano, processo número tal, representá-lo extrajudicialmente perante não sei o que. Ali, o fim especial é exatamente para o que tu tá sendo contratado, tá? Para ficar muito claro até para o cliente que ele tá te dando procuração com aqueles limites. O fim especial são os teus limites, o poder que ele te confere dentro desses limites. E no final tem os poderes. Bom, os poderes são todos aqueles comuns para representar o outorgante perante o fórum judicial, extrajudicialmente, em todas as instâncias, E aí vem um detalhe. No CPC, o artigo 150, eu vou me permitir a leitura, tá? Desculpa, 105. A procuração geral para o foro, outorgada por instrumento público ou particular, assinado pela parte, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo, exceto receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, receber da arquitação, firmar compromisso e assinar declaração de hipossuficiência econômica que devem constar em cláusula específica. Gente, essa é a famosa cláusula ad judicia, tá? Então, os poderes não englobam esses. Então, é importante tu colocar lá nos poderes esses, né? Então, porque te engessa demais tu não ter todos os poderes para tu poder fazer a ação. Mas uma coisa importante que a gente tem que saber. Esses poderes não são teus, te são outorgados pela parte. Buenas, então pensa o seguinte, se a parte, por exemplo, chegar e dizer, doutor, eu não quero lhe dar poderes para receber e dar quitação. Aí tu vai dizer, não, é que a procuração já está impressa, ela é padrão do escritório? Não, né? Tu vai fazer outra, tu vai imprimir outra e tu vai tirar o poder de receber e dar quitação. Porque o teu cliente não quer te dar esse poder. Então, é uma coisa importante tu saber que esses aqui excepcionais, eles são mexíveis. A parte vai te dar esse poder se ela quiser te dar, tá? Eu sei que todo mundo, às vezes, já tem impressa a procuração, bate ali, o outro assina sem nem ler. Mas é importante vocês saberem, se a parte quiser se insurgir quanto a isso, ela pode. O poder foi dela, ela está dando para ti. Inclusive, nos poderes, tu pode colocar lá no final, inclusive poder de subestabelecer, com ou sem reserva. Data e assinatura do outorgante, da parte que está te passando os poderes. Bom, aí tem um monte de coisa que a gente tem que ver. Primeiro lugar, instrumento público ou instrumento particular? Buenas, tem procuração por instrumento público e tem procuração por instrumento particular. E menor, como é que fica? Seguinte, normalmente as procurações são por instrumento particular, é a grande maioria, certo? O menor, quando ele é menor relativamente incapaz, ele assina a procuração junto com o seu assistente, né? Então, o relativamente incapaz, ele é assistido. Então, o assistente assina e o relativamente também. Quando é absolutamente incapaz, aí é uma criança. Então, somente o representante legal assina. Um detalhe, não precisam ser os dois representantes legais, tipo pai e mãe. Basta um assine, certo? Não há necessidade de ser os dois para litigar. Primeiro ponto. Segundo ponto, analfabeto. Analfabeto tem que ser procuração por instrumento público, ele tem que ir ao cartório fazer a procuração. E ali, o que vai acontecer? Ele vai colocar a digital, o funcionário do cartório vai certificar ali do lado da digital, dizendo que pertence a ele, coloca o nome dele por escrito, e alguém que deve ter ido com ele, ou alguém vai assinar arrogo, vai assinar no local, no lugar daquele analfabeto. Esse é um cuidado que tem que se ter sempre que o cliente for analfabeto, a procuração tem que ser por instrumento
público. Outra peculiaridade da procuração por instrumento público é para casamento. Vocês sabem que pode casar por procuração, né? Então, para fazer a habilitação no casamento, pode ser uma procuração por instrumento particular. Mas para casar, o ato tem que ser a procuração por instrumento público, tá? Quando é que ocorre? Ora, bolas, tu estás no exterior, tu quer casar com a tua noiva, tá no Brasil ou vice-versa, pode fazer uma procuração com os poderes de casamento. Bom, mas isso é só uma curiosidade, tá? Agora, uma coisa importante da gente falar, pessoal, é o subestabelecimento. Gente, liga, presta atenção, tá? A questão é assim. O que é subestabelecer? É passar os poderes que te foram conferidos para outra pessoa, para outro profissional, para outro advogado. Então, por isso que o fim dos poderes ali da tua procuração, podendo subestabelecer com ou sem reserva de poderes. É importante que essa cláusula conste, tá? Dentro dos poderes. Por quê? Qual é a diferença em subestabelecer com poderes e subestabelecer sem reserva de poderes? Subestabelecer com reserva de poderes e sem reserva de poderes. Seguinte, se eu subestabeleço com reserva de poderes, quer dizer que eu ainda sou advogado naquela causa e esse colega, ele entrou na causa, mas eu não saí. Nós estamos os dois juntos na causa. Nós dois podemos peticionar, nós dois podemos nos manifestar naquele processo. Subestabelecimento sem reserva de poderes significa que o subestabelecente, no caso, que recebeu os poderes, foi o outorgado e subestabeleceu sem reservas, é o subestabelecente, ele vai sair para todo sempre do processo. Ele não vai voltar, ele vai abdicar aqueles poderes que lhe foram conferidos e vai passar para o colega continuar com aquela causa. Aqui tem muito detalhe que a gente tem que prestar atenção, sobretudo pensando em ética, tá? Primeiro lugar, quem é que te deu os poderes na procuração? O outorgante. Aí tu vai sair subestabelecendo os poderes dele ali sem falar com ele? Não. Imprescindível que, surgindo uma situação de subestabelecimento, tu chames o cliente e explique, porque afinal de contas é uma relação de confiança. Ele te escolheu como advogado. Então, tu vais chamar o cliente e tu vais dizer: seu fulano, dona Beltrana, eu vou ter que me ausentar, mas eu tenho aqui no escritório, ou conheço um advogado que pode acompanhar o caso para os senhores. Eu posso passar os poderes para ele, depois eu vou voltar, eu continuo, eu só vou fazer um curso de 1 ano na Espanha, sei lá, tá? Eu posso passar os poderes para ele, depois eu vou estar aqui, vou retomar, eu vou subestabelecer com reserva de poderes. Tu vai escutar o que o cliente tem a dizer. Ou tu vai dizer: ou o senhor tem alguém que o senhor queira indicar para ficar com esse subestabelecimento? Um direito dele, é poder dele, que ele te passou. Então, tu vais dizer que tu vais ter que subestabelecer. Primeiro, tu podes indicar alguém. Segundo, o cliente pode indicar alguém da confiança dele, porque advogado é confiança, tá? Se ele indicar outra pessoa, tu vai subestabelecer para outra pessoa. Simples assim. Só que tu não podes fazer subestabelecimento sem falar com o cliente, sem explicar, sob pena de tu tá infringindo até deveres éticos que tu tem dentro da tua profissão, né? Sobretudo a transparência, como eu falei no início. Outro ponto importante, gente, se tu tá no teu escritório, surgiu um cliente, e aí ele vem de um colega, ele vem já com uma ação em andamento e por algum motivo ele se desentendeu com o colega que está patrocinando a causa. Pessoal, ele se desentendeu com o colega, não tu. A pessoa é tua colega, também é advogado como tu. Chegou o cliente e diz assim: não, eu quero que o senhor assuma a causa a partir de agora. Bom, se a gente olha na lei, a procuração posterior revoga a anterior. Mas isso é ético? Não. O que tu tem que fazer? Tu vai telefonar pro colega, vai entrar em contato com o colega e dizer: olha, veio no meu escritório o seu fulano, ele quer me passar a procuração, ele quer que eu atue no feito, como é que nós vamos fazer isso? O senhor vai me subestabelecer, o senhor vai renunciar,
eu apresento outra procuração, tu vai combinar com teu colega. Tu não pode simplesmente, tu imagina a situation baby. Tu abre o processo e tu dá de cara com uma procuração de um outro colega que caiu de paraquedas no meio do teu processo. É antiético, é indelicado, é grosseiro, não se deve fazer. Então, sempre as coisas o mais claro possível. Liga pro colega, vê como é que pode fazer, porque afinal, pessoal, nenhum cliente precisa ficar eternamente com o advogado que ele contratou, porque daqui a pouco perdeu o principal, que é esse liame da bom-estar, boa convivência, da confiança mútua. Então não dá. Então ele gostaria de trocar de profissional, perfeitamente possível. Tem que ser reservados os honorários do profissional anterior, tem que ter reserva da atuação até o momento em que ele trabalhou. E a partir dali o outro começa os teus honorários. Agora, uma coisa que eu lembrei, falando de honorários, só pra gente arrematar, é o seguinte, pessoal. Vamos dizer que tu subestabeleça com reserva de poderes, tu vais ter que acertar com o teu subestabelecente como é que fica a questão dos honorários. O cliente não tem nada a ver com isso, tá? Então, os honorários têm que ser acertados entre subestabelecente e subestabelecido. Então é isso que a gente tinha para conversar hoje no canal. Eu tô muito, muito contente com toda a receptividade no canal, com a receptividade lá no podcast Direito Entre Linhas, no IGTV. Obrigada mais uma vez pela companhia. Gostou? Inscreve, ativa o sininho, indica para quem tu quiser e é um prazer ter a companhia de todos vocês. Um grande beijo, fiquem bem.